bem-vindos a mais uma comunidade em casa. E hoje mais uma vez vamos falar do Senhor, mais uma vez vamos falar desse Deus maravilhoso da nossa vida, e que nesse momento você possa refletir, estar atento, juntar sua família para assistir a esse vídeo, a essa comunidade em casa, essa celebração na vida. Então eu gostaria que você fechasse seus olhos, se concentrasse em Deus. Pai querido e amado Deus, é com muita alegria, é com muita satisfação que estamos aqui para podermos falar do Senhor. E nós te agradecemos, Pai, por tudo, e que cada dia o Senhor possa falar ao nosso coração, e que nesse momento os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir o Espírito Santo falar. Então, Pai, que o Senhor fale conosco através do Espírito Santo. Nós estamos aqui atentos, Pai, à sua voz. Em nome de Jesus, amém e amém. Mas eu sei
Bom, meus amados, é com muita alegria que estamos aqui junto novamente. Muito obrigado por deixar entrar no seu lar e que possamos ter esse momento maravilhoso junto com a família, com as pessoas que você ama. Aí, aproveitando, se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilha, comenta, faz tudo o que tem que ser feito, mande para as pessoas que você ama. Vamos levar essa mensagem aos 4 cantos da terra. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Isaías capítulo 40, versículo 10. Isaías capítulo 40, versículo 10. Diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Pai querido e amado, que o Senhor possa iluminar os nossos caminhos e que essa palavra venha direto ao nosso coração e que possamos ser transformados por ela, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, a Bíblia vai falar bastante sobre medo e vai falar bastante que não devemos ter medo, que nós devemos confiar no Pai que devemos confiar no Deus que servimos. E só que durante toda a nossa vida, o que a gente mais tem é medo. A gente muitas vezes é movido ou paralisado pelo medo. E todas as questões, todas as tribulações que existem na nossa vida é por desconforto e muitas vezes é proveniente do medo. Como todos sabemos, o medo paralisa. E quanto mais medo você tem, menos sentido você tem, você sente, Quando você está em alguma situação onde o medo, algumas pessoas acontece isso, onde o medo está completamente ali, presente, aconteceu algo que aquela pessoa ficou com tanto medo que ela paralisou, ela simplesmente não se mexe, simplesmente estagnou. E o medo faz isso, ele faz com que a gente perca os nossos sentidos, ele faz com que a gente não, talvez você já tenha passado por alguma situação onde você teve tanto medo, por exemplo, você passou por algum lugar e aquele lugar te deu medo, você saiu andando e quando você foi deparar, você já estava longe. E você fala, como é que eu vim parar aqui? Porque a gente perde o sentido, a gente não sabe para onde ir. E na nossa vida existem vários sentidos. Na nossa vida, em cada setor da nossa vida, a gente precisa ter uma leitura do que está acontecendo. Só que a partir do medo, a gente perde essa leitura, perde essa capacidade de administrar a emoção que está na nossa vida. E aí a gente fica cego, a gente perde os sentidos. E tudo da nossa vida ela começa a estragar, começa a virar uma bola de neve. Porque você sabe, por exemplo, quando você perde ou quando alguém não tem a visão, sobrecarrega os outros sentidos. Então os outros sentidos aqui mantêm, é o tato, é o escutar, é o falar. É dessa forma que você tenta suprir uma falta. E muitas vezes, quando a gente perde o sentido em um setor da nossa vida, a gente sobrecarrega os outros setores. Por exemplo, quando a gente não consegue nos relacionar com a família, dos fundamentos e princípios de uma família, o amor, o carinho, a gratidão, a gente tenta suprir essa carência com bens materiais. Então a gente trabalha muito mais para sustentar a família, porque a gente tem um déficit muito grande de amar a família, de ser uma família. Então você trabalha demais para tentar suprir a necessidade de ser família, e aí você acaba vendo que a família é somente um sustento, mas na realidade é porque você falta o medo de encarar muitos problemas, muitos traumas familiares, falta encarar, então você tem medo de expor coisas, você às vezes nem entende o porquê disso, mas nós, quando estamos com medo, a gente perde todos os sentidos. Mas Isaías
está aqui profeta falando, profetizando sobre Israel, e essa palavra vem até nós, porque é o povo eleito de Deus, aonde ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Deus dizendo: não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Então não precisamos ter medo, porque a companhia de Deus está conosco. Ele está conosco em todos os lugares. Ele está conosco até a consumação dos séculos. Ele está conosco em todas as situações. Então não devemos ter medo de situações. Eu lembro que eu tinha muito medo de fantasia de carnaval, e uma vez minha mãe, ela foi me mostrar que era só uma fantasia, né? E eu me tranquei no banheiro, eu chorava, e ela tentava me mostrar: olha, é só uma máscara, é só uma máscara. E eu olhava para aquilo e ficava mais desesperado, chorando e tudo mais. Só que, para você ter noção, como o medo tira a noção, a percepção que nós temos. Eu estava com tanto medo que minha mãe estava me mostrando que não era nada, era só uma fantasia, era só uma máscara, mas eu não acreditava, mas tanto medo, eu achava que era algum monstro, era algum animal, era algo horrendo, mas na realidade era só uma fantasia. E o meu medo não fez eu enxergar a verdadeira coisa que estava ali. E muitas vezes a gente tem medo na nossa vida, tanto medo que a gente começa a fantasiar e começa a ver monstros e monstros em coisas que não são tão monstros assim. Talvez a gente coloque uma fantasia em cima de uma coisa que não é, e aí a gente não consegue resolver, a gente não consegue administrar, a gente não consegue saber por onde começar, porque a gente enxerga muito mais do que realmente é. Porque a gente tem colocado coisas que aumentam, e isso traz uma turbulência muito grande na nossa vida. No momento que a gente acredita que Deus, Ele está conosco todos os dias, e que nós não devemos temer, porque nada é acima do nome de Deus, nada, nenhuma doença, nenhuma dívida, nenhum problema está acima do nome de Deus. Então não devemos ter temor de coisas que são abaixo de Deus, porque estamos com Deus, estamos com Ele todos os dias. Então, além dele falar pra gente: não temas, porque eu sou contigo, não te assombras, não fique perturbado, porque a gente parece que gosta dessa situação. A nossa mente, ela faz com que a nossa própria situação se torne pior ainda, porque a gente pensa em 1000 possibilidades, porque tudo aquilo que acontece ruim na nossa vida, a gente cria 1000 possibilidades negativas. Por exemplo, quando você perde um ônibus, você começa a murmurar, que você diz: esse ônibus demora, e eu vou chegar atrasado em tal lugar, e é isso, ou ele passa direto e não para, e aí você começa a falar: que esse motorista, que isso, que essa linha de ônibus, porque isso, que o Brasil, Só que a Bíblia vai dizer que tudo coopera para aquele que ama a Deus. Essa é uma situação simples, mas você sabe que desde a situação simples a gente já começa a murmurar, imagina nas grandes coisas. Quando a gente parar de pensar na situação e começar a pensar na sabedoria que Deus nos dá, na vida que Deus nos mostra, a gente para de murmurar, e sempre que um limão é dado para você, você faça uma boa limonada. Nós devemos olhar para o que o mundo está nos dando e observar através da sabedoria de Deus o que isso vai cooperar para o meu bem. Então nós precisamos confiar e viver realmente a palavra de Deus. Nós precisamos realmente viver isso aqui é uma palavra de vida eterna, é uma palavra que sustenta hoje, amanhã e para sempre. Não é de uma hora para outra, não é só dentro da igreja que funciona, não é só uma leitura bonitinha, são palavras verdadeiras que transformam vida, mas você precisa acreditar nisso. Você precisa entender que essa palavra de Deus, ela é preciosa. Você precisa acreditar que essa palavra de Deus, ela faz diferença na sua vida. Mas para isso você precisa acreditar. Você precisa acreditar que Deus é contigo.
Você precisa acreditar que Ele é Deus. Você precisa acreditar que Ele nos dá força, Ele nos ajuda e Ele nos sustenta. Então nós precisamos confiar na palavra de Deus, confiar em Deus, porque se as nossas atitudes estão sendo diferentes disso do que a gente acabou de refletir, há algo muito estranho na sua fé. Então nós precisamos buscar aonde está a nossa fé, porque o medo é o inimigo da fé, porque a fé é a crença, a fé é a certeza das coisas sem você ver, e o medo traz uma dúvida que abala a tua fé. Então nós não podemos deixar que o medo tome conta da nossa vida, mas que a fé tome conta da nossa vida, que a gente possa viver um mundo, uma vida onde a gente acredita que não devemos ter medo de nada, porque Deus é conosco. E coloque isso em prova na sua vida, e aí você verá, porque é muito fácil você dizer que tem fé nos momentos bons, agora nos momentos que tem medo, que tudo sai do controle, é nesse momento que você tem que ter fé, é nesse momento que você tem que acreditar na palavra de Deus, é nesse momento, porque é nesse momento que Deus vai operar na sua vida. Você tem que ficar feliz. Graças a Deus está tudo dando ruim, sabe por quê? Porque agora eu vou ver a provisão de Deus e através da minha vida Ele vai ser glorificado, porque eu sei o Pai que eu tenho, porque eu não tenho medo de latido, eu não tenho medo de rugido, eu não tenho medo de problema, eu não tenho medo de calúnia, eu não tenho medo de inveja, eu não tenho medo de nada, absolutamente nada, porque eu sei quem está comigo. Então, a partir do momento que a gente vive sabendo onde estamos, com quem estamos e quem servimos e quem somos filhos e que parte da família fazemos, nesse momento, no momento que você observa isso, no momento que você vive isso, no momento que você vive isso, as coisas mudam na sua vida. Mas tudo é uma questão de atitude, tudo é uma questão de perseverança, tudo é uma questão de buscar. Por isso que a gente tem que buscar sempre a Deus, por isso que a gente tem que estar em comunhão com Deus. Por quê? Porque o mundo sempre vai querer nos dar medo, e quando não estamos com Cristo, não estamos próximos, não estamos íntimos com Deus, realmente o medo cresce, você não tem força suficiente para ultrapassá-lo. Mas com a força que Deus nos dá, não devemos temer a nada, porque Ele é maior do que tudo. Então eu espero que você viva isso, espero que você viva essa vida sem temer e só amando a Deus e confiando nele. Pai querido e amado, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigado, Pai, por sempre estar conosco, trazendo a melhor palavra, e que a cada dia possamos ser, Pai, mais parecidos com o Senhor, que possamos ter uma vida sem medo, que possamos, todo medo que começar a surgir, nós cortaremos através da Sua palavra, da Sua sabedoria, que possamos entender sempre, Pai, que o Senhor prevalece para todos sempre, em nome de Jesus, amém e amém. Bom, meu amado, espero que essa mensagem tenha ido direto ao seu coração e que ela possa transformar você, e que você possa ser alguém que seja servo de Deus, que confia em Deus e não teme esse mundo, mas confia plenamente em Deus. Senhor, obrigado por esse momento, obrigado por estarmos juntos, obrigado por mais uma palavra. Nós te amamos. Continue abençoando cada pessoa que está aí. Que esse vídeo vá para os 4 cantos da terra, mostrando para o mundo que há uma vida sem temor, e é uma vida de paz e esperança naquele que nos salvou, Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Que a graça de Deus, a comunhão do Filho e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos agora e sempre. Igreja Comunidade, uma igreja que